Amém. Se você trouxe a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no livro de Atos, por gentileza. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 4. Deixa eu ver se eu leio aqui com vocês. Atos 1, 4. A palavra de Deus diz assim: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. No versículo 8: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Mas receberão dunamis, receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão, para que sejam, a fim de que sejam as minhas testemunhas. Amém? Todo mundo já conhece essa palavra, né? Deixa eu só desenroscar aqui, porque enroscou o microfone aqui. Conhece de cor e salteado? Mas eu queria fazer uma pergunta para você. O que é ser uma testemunha? O que é ser uma testemunha? Todo mundo sabe, eu tenho certeza que você já sabe, você não quer me responder. Mas testemunha, pelo dicionário, diz assim. O dicionário diz que testemunha é uma pessoa que assiste a determinado fato. Simples. Vocês estão sendo testemunhas de que hoje eu estou aqui pregando, não é o Kelsey. Vocês são testemunhas de que sou eu quem estou aqui. Então vocês estão presenciando um fato. Vocês são testemunhas de que o Gesiel tocou saxofone aqui na frente hoje, né? Isso é ser uma testemunha. Só que nem sempre a pessoa que é uma testemunha quer dizer que ela vai testemunhar. Vocês concordam comigo? A pessoa, ela pode ser uma testemunha, uma forte testemunha, mas isso não quer dizer que ela vá testemunhar. A pessoa que, se você assistir alguns programas de televisão, principalmente programas policiais, você vê que tem pessoas que elas não querem dar entrevista, principalmente lá em lugares muito violentos, lá no Rio de Janeiro, os repórteres vão correndo atrás das pessoas, fala aqui, a pessoa passa de largo, a pessoa não quer, ela foi testemunha de alguns fatos, mas ela não quer testemunhar. Ela não quer dizer o que aconteceu, porque ela não quer se deixar ser vista pelos criminosos, porque os criminosos impõem sobre eles algo chamado intimidação. Eles são intimidados a não testemunharem. Se abrir a boca, vai morrer. Da mesma maneira, o diabo trabalha forte contra cada um de nós. Mas antes de eu falar sobre isso, eu queria perguntar aqui para vocês: quantos aqui que estão aqui nessa noite, já que todo mundo já aceitou Jesus aqui, todo mundo já é salvo, o nome está no livro da vida, quantos aqui já receberam o Espírito Santo? Eu creio que todos. Se você já aceitou Jesus, o Espírito Santo está aí. Talvez ele só ainda não se manifestou através dos dons, das línguas, se você não recebeu o dom de línguas, algum dom, uma manifestação do Espírito Santo, mas ele já está dentro de você. Recebeu Jesus, aceitou Jesus, o Espírito Santo já desceu sobre você. Quantos aqui são testemunhas de que você não valia nada, e nem eu? Você era um zero à esquerda, um caco, você era um lixo perante a sociedade, e Deus tirou você, da onde Deus tirou, só você sabe, não precisa nem me dizer. Eu sei de onde Deus me tirou, e fez de você alguém, fez de você gente, fez de você de fato uma pessoa, um cidadão do reino de Deus. Levanta a sua mão. Quantos aqui já receberam uma cura na alma? Pode ser na alma, pode ser no físico. Quantos aqui já receberam uma cura? Nossa, praticamente todo mundo aqui. Enfim, se eu fosse ficar perguntando aqui, vocês iriam se incriminar mais ainda. Porque todo mundo está dizendo aqui que é testemunha de um fato que aconteceu na sua vida, de algo que Jesus fez, de um encontro que você teve com Jesus. Um dia ele passou por você, você recebeu Jesus e você foi testemunha
de que Ele mudou a sua história, de que Ele mudou a sua vida, e isso é um fato. Agora, o fato de eu e você termos levantado as nossas mãos, isso tem duas implicações. Se nós estamos sendo de fato testemunhas de Jesus, amém, certinho. Agora, se nós não estamos sendo testemunhas de Jesus, nós podemos virar de testemunhas a réus. Nós podemos virar de testemunhas a réus. E podemos ser incriminados por causa disso. Porque se uma pessoa que é testemunha, ela não testemunha, ela pode ser incriminada judicialmente. Ela pode ser, não sei se presa, mas ela pode ser incriminada por causa disso. Vocês estão me entendendo, né? Estão me entendendo? Eu sei que você está me olhando com essa cara, como diz o Pilde, o boi que está olhando cerca nova, né? Entendeu? Mas fica tranquilo, vai dar certo. O Espírito Santo está aqui, está no controle, entendeu? Aleluia, Espírito Santo, obrigado que o Senhor está aqui, entendeu? Vai dar certo, vai dar certo. Amém. Irmãos, eu louvo a Deus por isso, porque eu posso dizer e declarar que eu sou testemunha do que Jesus fez na minha vida. Só que o diabo, ele é tão sujo, e ao mesmo tempo ele é inteligente, porque ele usa alguns artifícios, algumas artimanhas para nos paralisar. Quem aqui já deve ter, provavelmente todo mundo já deve ter ouvido o pastor Arno falar, que demônio é esse que não deixa você falar de Jesus? Eu descobri, eureka. Depois pede o Arno vir falar comigo que cobrar um dinheiro dele, porque não foi fácil descobrir isso daí, né? Entendeu? Mas eu estou brincando. Irmãos, o diabo ele usa uma arma, uma ferramenta contra cada um de nós, amanhã, segunda-feira, terça, quarta, todos os dias, ele usa a mesma arma para nos paralisar, para nos impedir de sermos testemunhas, de testemunharmos do que Jesus fez nas nossas vidas. Que arma que é essa? A intimidação. Olha para o seu irmão do lado e diga, a intimidação. Intimidação. O diabo usa a intimidação. E o que é a intimidação? A intimidação é o medo. O diabo ele quer colocar medo em cada um de nós. A raiz da intimidação é o medo. E o medo é uma arma que ela tem o poder de nos calar. É como se fosse uma camisa de força. Imagina uma pessoa com uma camisa de força. O medo ele nos paralisa, ele nos impede de sermos testemunhas do que Jesus fez por nós. E o diabo ele sabe usar isso como ninguém. Ele usa isso lá no teu trabalho. Quando você tem a oportunidade para falar de Jesus para alguém do teu trabalho, quando você tem a oportunidade para falar para Jesus para um cliente seu, quando você tem a oportunidade para testemunhar lá na sua escola, na sua sala de aula, quando você tem a oportunidade para testemunhar, não apenas em palavras, mas também por obras, mas o testemunhar não só também no fato de falar, mas no fato de ir e de fazer. O diabo ele tenta nos prender, nos intimidar, nos amarrar, nos paralisar, nos neutralizar com essa arma chamada intimidação, medo. Renato, mas por que o diabo usa isso? Com qual propósito? Ele usa isso porque ele quer nos impedir, ele quer impedir o avanço da igreja, o avanço do reino de Deus. Ele quer impedir que a igreja exerça o papel dela na face da terra. Quando Deus criou o homem, quando Deus criou Adão e Eva, Deus colocou Adão e Eva no jardim, a Bíblia diz que Deus colocou Adão e Eva num lugar. E qual era o nome desse lugar? Era o Jardim do Éden. E ali no Éden, nesse lugar, Adão e Eva eles tinham toda a autoridade. A Bíblia diz que Deus deu a eles autoridade para governar sobre tudo que havia nos céus, na terra, nos mares, ou seja, sobre o mundo espiritual, sobre o mundo do espírito e sobre o mundo natural. Adão e Eva, eles tinham poder, eles tinham autoridade para governar sobre tudo. Só que o diabo veio, e quando o diabo conseguiu convencer Adão e Eva de pecar e de desobedecerem a Deus, a Bíblia diz que quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, eles perderam o lugar deles. Eles já não tinham mais o lugar de autoridade. Eles exerciam um lugar de autoridade que Deus instituiu, que Deus colocou eles ali, e quando eles resolveram desobedecer a Deus, eles foram expulsos do jardim, eles perderam o lugar de autoridade que eles tinham em Deus. Se você ler lá o Salmo 91, o que diz o Salmo 91, o versículo 1? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ou seja, existe um lugar para a gente habitar, para cada crente, para cada cristão habitar. Esse lugar se chama Jesus. Mas quando o homem resolveu desobedecer, o homem perdeu esse lugar.
O homem perdeu o domínio, o homem perdeu a autoridade que ele tinha e, por sua vez, ele entregou essa autoridade, esse poder, esse domínio a quem? Ao diabo. E quando Satanás ele tomou essa autoridade, aconteceu tudo que nós vemos ao nosso redor todos os dias nas notícias. Nós vemos pessoas contraindo doenças, as pessoas morrendo dia após dia, guerras e tudo mais que nós vemos tudo por causa do pecado. Porque o homem perdeu a sua autoridade e deu essa autoridade nas mãos de Satanás. Porém, Jesus Cristo, quando morreu, quando ressuscitou, nós sabemos do que Jesus fez por nós temos aprendido aqui no púlpito dessa igreja. Que Jesus Cristo, que Deus ressuscitou a Jesus, que Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo, e nos fez assentar aonde? Nas regiões celestiais. Ou seja, Jesus veio para restituir, para restaurar a posição que eu e você tínhamos lá em Adão antes. O lugar que nós havíamos perdido em Jesus, em Deus, Jesus veio e nos trouxe de volta, nos colocou no mesmo lugar, nos deu a mesma autoridade, o mesmo poder para reinar sobre o mundo espiritual e o mundo natural, a mesma autoridade. No entanto que a única coisa que faltava para isso acontecer era o quê? Era a vinda do Espírito Santo. O homem, ele não consegue reinar e governar sem a glória de Deus, sem a presença do Espírito Santo. Não consegue. No entanto que, se você ler de Gênesis até a vinda de Jesus, até a morte de Jesus, o homem tentou reinar por leis e regras e mandamentos. Por quê? Porque o homem não tinha o Espírito Santo. O Espírito Santo ele não estava disponível para todas as pessoas. Ele estava disponível para algumas pessoas que Deus então pensava, separava e Deus derramava sobre ele o Espírito Santo. No tempo de Davi, no tempo de Samuel, Deus foi levantando homens e mulheres, geração após geração, para representar ele, para representar o povo diante dele. Mas o Espírito Santo não havia sido dado. E por que então que Jesus falou para os discípulos, olha, eu estou indo para o meu Pai, eu vou enviar outro Consolador para vocês, o Espírito Santo. Ó, não se ausente de Jerusalém, não saia de Jerusalém enquanto vocês não receberem o Espírito Santo de Deus. Até que vocês sejam cheios, até que vocês sejam revestidos do alto. Ou seja, Jesus, além de restaurar todas as coisas, a única coisa que faltava, que era a presença, a glória de Deus, Ele também restaurou, Ele também nos restituiu. Ele enviou o Espírito Santo. Ou seja, a mesma autoridade, a mesma glória, tudo que Adão e Eva tinham lá no começo, lá no princípio, hoje nós temos em Jesus. Nós só não vivemos num jardim, mas nós temos a glória, nós somos revestidos com a glória, nós somos revestidos com a presença do Espírito Santo. E a única maneira de eu e você reinarmos é revestidos com essa glória, é revestidos com esse poder. É a única forma que nós temos de reinar. Mas eu encontrei na Bíblia, por incrível que pareça, um lugar onde o diabo não mentiu. O diabo é o pai da mentira, né? Mas o diabo não mentiu num lugar aqui. Eu descobri que ele não mentiu. Ele falou a verdade, mas ele só falou a verdade porque ele ficou com medo de Jesus. Quer ver? Lucas 4, 5 e 6. Coloca lá, por gentileza, capítulo 4. Vocês estão me entendendo? Está me entendendo, né? Então tá bom. Qualquer coisa aí, depois você não fala com o Kelsen não, porque vai que ele não deixa eu pregar mais. Estou brincando. Capítulo 4, versículos 5 e 6. Está aqui, ó. Vou fazer que nem o Kelsen, eu vou ler o que está aqui. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então o diabo ele não mentiu aqui. Ele não mentiu porque, como eu falei, ele falou a verdade porque ele estava diante de Jesus, ele estava com medo de Jesus. Mas a verdade é o seguinte, o diabo estava dizendo o seguinte: Jesus, todos esses reinos que você está vendo aqui, eu te dou autoridade sobre eles. Porque me foi dada essa autoridade lá atrás, há 4.000 anos atrás, por Adão e Eva, lá no jardim, lá no começo. Então essa autoridade está na minha mão. Mas se você se prostrar diante de mim e me adorar, eu te dou essa autoridade para você. Então nós já sabemos, já conhecemos a história que Jesus diz para Satanás. Mas por que eu estou dizendo isso para você? Com qual objetivo?
Estou dizendo para te mostrar que nós hoje estamos, que Jesus hoje nos restaurou e nos restituiu a mesma posição de autoridade que eu e você tínhamos antes, fomos revestidos do Espírito Santo, e que hoje nós não precisamos ter medo, hoje nós não precisamos estar presos a uma camisa de força, não precisamos temer a Satanás e seus demônios, não precisamos ter medo de testemunhar do amor de Deus, das maravilhas de Deus, porque hoje Jesus nos restituiu e nos restaurou à posição original. O Espírito Santo já foi dado a nós para nos ajudar e nos ensinar a testemunhar a respeito de Jesus. Deixa eu avançar um pouco mais aqui. Qual que é o propósito do diabo, além de nos prender e de nos impedir de testemunhar? Eu queria que projetasse ali Lucas 22, 54, por gentileza. Vocês conhecem bem a história de Pedro, né? Do apóstolo Pedro, quando Jesus diz: Pedro, olha, você vai me negar 3 vezes. Vamos ler aqui, ó. Então, prendendo, levaram para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância. Então aqui, você já sabe onde nós estamos, né? Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. As pessoas viram Pedro e disseram: esse homem andou com Jesus, esse homem estava junto com Jesus, porque Jesus tinha acabado de ser preso, estava sendo levado para ser condenado, para ser julgado. Mas o que aconteceu com Pedro? Mas ele negou: mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: você também é um deles. Homem, não sou eu, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outra afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. Então aqui nós já conhecemos bem essa história desde criancinha, de quando Pedro nega Jesus. Então o propósito do diabo é nos fazer negar Jesus. Quando eu e você deixamos de testemunhar, quando eu e você deixamos de falar do amor de Deus, quando eu e você deixamos de exercer a nossa posição em Jesus, que Jesus já nos restaurou, porque nós não somos mais aquela figura caída do passado, nós hoje fomos revestidos com a glória de Deus, com o Espírito de Deus. Quando nós deixamos de ser testemunhas, o que acontece? Nós estamos negando a Jesus. Pedro se sentiu intimidado por aquelas pessoas. Por que Pedro negou? Ah, não quero mais saber de Jesus. Muito pelo contrário, Pedro amava Jesus. Tenho certeza que o coração dele era sincero diante de Deus. Só que a intimidação foi tão grande, o medo que ele sentiu ali de ser preso, e de ser condenado e julgado junto com Jesus foi tão grande, que, como diz o Egon, ele mijou para trás, né? Ele amarelou. Não vai contar essa pro Kelsey também, tá? Eu estou brincando. Não tem pro Kelsey ouvir essa ministração, né? Pedro amarelou. Por quê? Porque ele se sentiu intimidado pelas pessoas, pelos soldados que estavam próximos. Ele se sentiu intimidado, ele se sentiu com medo diante daquela situação que ele estava. Nós vamos avançar aqui. A palavra de Deus diz que Ele não nos deu um espírito de temor, um espírito de medo, mas Ele tem nos dado um espírito de ousadia, espírito de poder, espírito de ousadia. Eu queria falar sobre o legado. Eu queria que você colocasse, por gentileza, Atos 6:8. Irmãos, eu quero de alguma forma, com a graça de Deus, se eu conseguir me fazer compreender, mostrar para você a importância de nós entendermos o nosso papel como cidadãos do reino de Deus. Nós temos ouvido aí, há mais de 3 meses, mais ou menos aí, as pessoas indo às ruas do Brasil, toda essa, não vou falar desordem, mas o que está acontecendo, nós estamos vendo as pedras clamarem. Quem está clamando são as pedras. Enquanto era para mim e para você estarmos clamando, nós ouvimos a semana passada aqui, que o Espírito Santo habita em nós e que Ele nos ajuda e Ele intercede por nós,
com gemidos inexprimíveis. Nós estamos vendo as pedras clamar, enquanto era para nós, crentes, estarmos indo talvez às ruas, era para nós estarmos nos levantando. Mas nós estamos apáticos, nós não estamos exercendo o nosso papel, nós estamos vindo à igreja, buscando a nossa bênção. Nós estamos muitas vezes vindo ao culto atrás da minha bênção, atrás da minha prosperidade, atrás da minha cura, atrás do meu carro novo, da minha casa nova, atrás do meu marido novo, atrás da minha marida nova, atrás de alguma coisa, menos atrás do essencial que é Jesus, do centro que é Jesus. Mas deixa eu avançar aqui. Eu quero falar aqui de alguns irmãos que deixaram um legado para mim e para você. Eu vou falar aqui de Estevão. Atos 6:8. Atos 6:8 diz assim: Estevão, um homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada sinagoga dos libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. As pessoas não podiam resistir à sabedoria e ao poder, ao espírito que Estevão falava. Estevão, pode colocar por gentileza o versículo 54 desse mesmo capítulo, 54. Mas 54. 6:54. Tem? Não tem? Acho que eu marquei errado então. Eu marquei errado. Mas enfim, irmãos, Estevão deixou para mim e para você um legado de ousadia. Diga comigo, legado de ousadia. Esse irmão, nós conhecemos bem a história, ele foi morto como um mártir, ele foi apedrejado até a morte. Até a morte ele foi apedrejado por amor a Jesus. E ele estava ali no meio, né, daquela sinagoga, no meio daquelas autoridades todas, e falando do poder de Deus, do amor de Deus, falando para aquelas pessoas da ressurreição, da morte de Jesus e da ressurreição. Aquelas pessoas ficaram tão iradas daquilo obrigado, daquilo, 7:54, né? Daquilo que Estevão estava falando, que as pessoas levaram Estevão para fora e apedrejaram Estevão. Vamos até ler aqui, vamos lá. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, cheio de quem? O Espírito Santo que está sobre mim e sobre você, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Estevão deixou para mim e para você um legado de ousadia. Você teria coragem hoje de chegar na Câmara dos Deputados, da Prefeitura, e falar explicitamente da sua fé, falar explicitamente daquilo que está errado e de como Deus vê a justiça, de como Deus vê a nossa cidade, de como Deus vê as pessoas? Sabe por que nós muitas vezes não nos posicionamos? Eu estou me incluindo nisso. Porque nós temos medo, porque o diabo nos intimida. Eu não. Vai que eu vou ser preso. Vai que vão me prender. Vai que eu vou ser jogado num camburão e vão falar mal de mim. Vai que eu vou sair nas notícias da cidade como um delinquente, como um delator, como um bandido qualquer. Vou ficar mal falado. Nós temos medo. É essa a arma que o diabo usa. Vou falar de mais um legado que a igreja primitiva nos deixou. Atos 8, do 4 ao 8. O legado dos sinais miraculosos. O legado dos sinais e maravilhas. Atos 8, do 4 ao 8, diz assim: os que haviam sido dispersos pregaram a palavra por onde quer que fossem. Indo Felipe para uma cidade de Samaria,
Ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Felipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela rua. Naquela rua está escrito ali? Naquela cidade, irmãos. Um homem só chamado Felipe, cheio do Espírito Santo, ele transformou os céus de uma cidade inteira. Quantos crentes nós temos aqui? Só aqui tem pelo menos umas 250, 300 pessoas aqui nessa noite, e todos disseram, são testemunhas de Jesus. Ninguém aqui mais pode dizer que não viu e que não sabe quem é Jesus. Eu e você já nos entregamos aqui nessa noite. Vocês disseram que foram salvos, vocês disseram que viram Jesus fazendo coisas por mim e por você, vocês disseram que foram curados, cheios do Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo. Por que nós então não pregamos com a mesma ousadia? Por que nós então não somos tão ousados e não realizamos milagres como essas pessoas? Eu acho que é a falta de fé que permeia os nossos corações. Não é falta de fé, irmão, é falta de vergonha na cara. Desculpa a palavra, é falta de vergonha na cara, minha e nossa como igreja, porque nós temos medo de chegar e falar para o doente, seja curado agora, eu ordeno em nome de Jesus. Nós achamos que ele não vai ser curado, nós já chegamos perdendo, por que eu vou orar, ele não vai ser curado? Por que eu vou falar para o paralítico levantar, se ele não vai levantar? Porque nós não cremos que o Espírito Santo está dentro de nós. Nós cremos quando nós estamos todos juntos aqui. Quando o fogo está caindo, um está rolando no chão ali, ou está falando em línguas lá, mas lá fora, quando a gente não estamos todos reunidos, lá fora que nós devemos ser testemunhas, e Deus tem que, o poder de Deus tem que vir sobre as nossas vidas, não vem, porque nós temos medo, e o diabo usa essa arma para nos paralisar. Eu vou falar de mais um legado. Eu já falei aqui do legado da ousadia, dos sinais miraculosos. Eu vou falar do legado do sobrenatural. Atos 12, do 5 ao 11. Diz assim, Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com duas algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo, ponha a capa e siga-me. E saindo, Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse, agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. O legado dos sinais miraculosos. Aconteceu o que aconteceu ali, é possível acontecer hoje nos nossos dias. Só que precisa de homens e mulheres ousadas. Precisa de homens e mulheres que não estão nem aí com a sua reputação, nem aí com o seu nome, nem aí o que vão pensar de si. O que eles querem é fazer a vontade de Deus, custe o que custar, doa a quem doer. Irmãos, essa é a verdade. Você pode até sair daqui e falar, o Renato pegou pesado. Nem ele está vivendo isso, por que ele está falando isso, né? Entendeu? Mas eu estou falando isso como um desafio para mim e para você. Para mim e para você. É um desafio. Ou nós vamos viver isso, ou a nossa geração vai passar, e Deus vai levantar uma outra geração corajosa, valente, e que vai honrar o sangue de Jesus. E que vai honrar aquilo que Deus fez por mim e por você na cruz. A nossa geração, infelizmente a nossa geração está se passando por uma geração
apenas que busca as suas bênçãos, uma geração que está buscando prosperidade, uma geração que está buscando a saúde, uma geração que está buscando o bem-estar, uma geração que está buscando a felicidade, mas uma geração que está pouco se importando em pagar o preço que tem que pagar para ver o reino de Deus de fato ser implantado. Eu estou falando isso e mais uma vez eu volto a repetir, eu estou me incluindo nisso. Como igreja, irmãos, como igreja. Mais um legado, eu vou falar, o legado da oração. O legado da oração. Por gentileza, Atos 16, 25 e 26. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Aleluia, diga aleluia mesmo, aleluia. Irmãos, esse é um legado. A oração é um legado, o louvor é um legado, a adoração é um legado que a igreja primitiva nos deixou. E o que nós estamos fazendo com esse legado? Sabe o que a gente está fazendo? A gente está transformando o nosso legado em nada. A gente está deixando ele na estante e dizendo, olha o que Pedro fez, olha o que Paulo fez, que homem de Deus, poderoso, maravilhoso, olha que história que esse homem escreveu, e estamos se dando por satisfeitos por isso, como se isso fosse suficiente. Irmãos, aonde estão os homens, as mulheres, os adolescentes, os jovens, as crianças de oração? Eu estava falando ontem com os líderes de adolescentes, nós vamos começar o nosso culto com as crianças, nosso culto infantil, no primeiro final de semana de setembro. Eu falei, irmãos, eu creio que eu ainda verei crianças sendo batizadas com o Espírito Santo num culto. Isso não pode ser coisa da minha cabeça, não pode ser história da carunchinha. O que eu estou vivendo como cristianismo não pode ser engano. Não pode, é muito tempo perdido a gente vir para a igreja e a gente não vê e viver aquilo que esses irmãos viveram, porque eles nos deixaram um legado que está sobre os nossos ombros. Está sobre os nossos ombros. E vou falar sobre um último legado, tem outros. O legado da coragem. Atos 17, 5 e 6. Mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo mundo, agora chegaram aqui. Eu ainda não vi nas notícias do jornal Gazeta do Povo, esses crentes da comunhão cristã Aba, que estão causando alvoroço, chegaram aqui. Esses homens, o Renato, o João, o Carlos, a Vera, chegaram aqui. Aonde nós estamos? Aonde? Aonde estão esses homens e mulheres de oração? Aonde nós estamos? Nós estamos atrás do nosso bem-estar. Nós estamos atrás do conforto, do comodismo, de um evangelho de barganha. Nós estamos atrás de um evangelho fácil. Nós estamos atrás de um evangelho que tudo é possível, um evangelho light, um evangelho que Deus é amor, e de fato é, mas Deus, o mesmo Deus que criou o céu é o mesmo Deus que criou o inferno. Irmãos, nós não podemos nos enganar, não podemos nos deixar enganar, que nós seremos salvos somente porque entramos na igreja e aceitamos a Jesus. Aonde estão as nossas marcas? Aonde estão as nossas marcas? Onde é que está o nosso testemunho, o meu e o seu? As pessoas que estão lá fora, se degladiando, morrendo, elas estão clamando, né? A Bíblia diz, se não me engano no próprio livro de Atos, que a criação clama, a criação geme. Aonde nós estamos? E eu queria partir para a conclusão, mas antes de mais nada, você já deve ter ouvido alguma vez alguns pregadores dizer assim: se necessário for para pregar ou para testemunhar, se necessário for, use palavras. Já ouviram isso?
Quem disse isso foi São Francisco. Para testemunhar, se necessário for, use palavras. Eu muitas vezes peguei essa frase, porque é uma frase verdadeira, não estou tirando mérito dela, de fato é uma frase, eu concordo com essa frase. Porque nós vivemos também muito tempo um evangelho que as pessoas só falavam de Deus, mas a vida delas não era condizente com o testemunho do Jesus que elas pregavam. Mas hoje nós já estamos vivendo um outro tempo. Mas nós estamos muitas vezes acovardados e usando... Perdão, vou espirrar. Obrigado, me perdoe. Mas nós estamos escondidos atrás dessa frase. Bem, eu não vou falar de Jesus, eu não vou orar por esse enfermo aqui, porque na verdade o que Deus quer é o meu testemunho de vida. As pessoas têm que ver Jesus na minha vida. Irmãos, tem que ver sim na sua vida, nas suas obras sim. Mas se você tiver que chegar no teu trabalho e falar, ei, eu quero fazer uma oração aqui. Ei, seguinte, está errado esse negócio aqui. Eu não concordo com isso. Não, a palavra de Deus não diz isso. Irmãos, nós precisamos sim nos levantar e dizer e declarar aquilo que está certo, aquilo que está errado, porque se a gente não fizer, as pedras vão dizer, e é o que nós estamos vendo nas ruas do Brasil. As pedras dizendo que não concordam, as pedras dizendo que está tudo errado, as pedras dizendo nós não concordamos com essa roubalheira que anda, nós não concordamos com as falcatruas, nós não concordamos com isso, com aquilo, ou nós vamos nos levantar, ou as pedras vão clamar e elas já estão fazendo isso. Lucas 11, 21 a 22. Lucas 11. Jesus, me ajuda, que essas ovelhinhas do Kelsey voltem na semana que vem. Volte na semana que vem. O Kelsey vai estar de volta já, eu prometo para vocês. Tá? O Renato expulsou a gente da igreja, não expulsei não, irmão, é só... Lucas 11, 21 e 22 diz assim: quando um homem forte, bem armado, guarda a sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os seus despojos. Então Jesus está falando o seguinte, resumindo o que Jesus está falando: não tem como se fazer um omelete sem quebrar os ovos. É isso que Jesus está falando. Não tem como você entrar na casa do valente sem você primeiro dominar ele, arrancar tudo que ele tem. Não tem como você fazer isso. Irmãos, o diabo tem muitas vezes entrado nas nossas vidas, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa comunidade, na nossa rua, na nossa sociedade. Ele tem entrado nas escolas, ele tem entrado nos meios de comunicação, nas artes, na ciência, ele tem entrado em tudo quanto é lugar, amarrado os crentes, neutralizado os crentes e feito o que ele quer. É isso que o diabo tem feito, ele tem nos dominado. Ele tem dominado o povo cristão, revestido do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, testemunhas de Jesus. E ele tem feito o que ele quer. Ele tem dividido os despojos que pertencem a mim e a você. Ele tem dividido os nossos despojos e dito, olha, já dominamos o valente, que se diz valente, esse povo cristão aí de Curitiba que se diz valente, já dominamos ele, vamos dividir os despojos agora. Vamos deitar e rolar na prefeitura, vamos deitar e rolar na Câmara, vamos deitar e rolar nos meios de comunicação, vamos deitar e rolar aqui, ali e lá. E o Evangelho não avança, o Evangelho vai por quê? Porque nós estamos intimidados. Nós estamos intimidados com uma pessoa que se diz Satanás e se diz mais valente do que nós. Mas em nós habita o Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo de dentre os mortos. Irmãos, isso não é pouca coisa. O Espírito que, quando Deus disse, haja luz, Ele fez a luz. O Espírito que disse, haja o firmamento, o mesmo Espírito que criou todas as coisas, apenas com uma palavra, quando Deus ordenou a palavra, esse Espírito fez tudo. É o Espírito que habita dentro de mim e de você. Não, Renato, você está revoltado. Você deve estar revoltado com a vida. O que a Kelly está colocando na tua comida? Irmãos, eu devo estar revoltado mesmo. Eu devo estar revoltado. Eu estou revoltado com o evangelho que eu estou vivendo. Eu estou revoltado com o cristianismo que eu estou vivendo. Eu estou revoltado em ver a igreja mórbida, a igreja parada e poucos se levantando.
Existem sim, não estou dizendo que isso é unânime, mas poucos se levantando, poucos dando a cara para bater, poucos se colocando à frente da batalha. Agora, se cada um de nós, se eu e você, entendermos a nossa posição como filhos de Deus, que de fato Jesus nos restituiu tudo, inclusive o Espírito Santo, e que aonde Ele tem nos colocado, nós podemos ser luz, nós podemos ser testemunha sim, do seu poder, da sua glória. E volto a repetir, testemunha não é somente de falar de Jesus, essa parte é mais fácil, mas testemunha de você chegar num lugar e ver a pessoa mal, ver que a pessoa não está bem e falar, peraí, vem cá, deixa eu orar por você, deixa eu orar por essa situação, e Deus vai mudar sim essa situação na tua vida, viu? Você chegar num cliente seu, você vê o seu cliente se separando da esposa, fala, vem cá, vamos orar aqui agora, você crê que Deus pode mudar essa situação na sua casa? E não ficarmos resignados, ficarmos à margem, não, deixa que Deus vai mandar outro, Deus levanta outro para falar com ele, afinal eu não posso misturar o profissional com a minha vida cristã. Irmãos, antes de eu ser profissional, antes de eu ser um vendedor, antes de eu ser um médico, eu sou cristão, eu sou filho de Deus. Não, Renato, não concordo com você. Amém, irmão, não tem problema, você não vai concordar comigo, não vamos discutir. Porém, você é testemunha de Jesus. Você é testemunha de Jesus. Você testemunhando ou não, você não deixa de ser uma testemunha. E eu quero dizer, antes de encerrar, cadê os jovens? Tem bastante. Não. Os jovens de 30 para baixo. 30 para baixo. 30 para baixo, ok. Jovens, a palavra de Deus diz acerca de vocês. Jovens, vocês são fortes. E por que então que vocês são tão tímidos e fracos lá na escola de vocês? E por que então que vocês não dão testemunho e não chega para a diretora da escola de vocês e fala da faculdade, eu quero fazer uma oração aqui, eu quero trazer a minha igreja aqui, eu quero fazer qualquer coisa aqui? Irmãos, eu um dia devo ter caído e batido com a cabeça, só pode, mas eu bati a cabeça numa pedra chamada Jesus. E quando eu bati com a cabeça nessa pedra, Deus mudou a minha vida. E um dia eu cheguei na escola e falei para a diretora, eu quero, ia ter um dia especial, não sei do que lá. Eu falei, eu quero trazer um pessoal da igreja aí. Eu já fiz isso mais de uma vez. E a diretora autorizou. Tirou todo mundo das salas, uma escola muito grande, tinha mais ou menos uns 2.000, 2.500 alunos. Todo mundo foi para o ginásio. Lá estava uma irmã com um teclado. E eu fui cantar. Era o que eu sabia fazer. Cantei 2 músicas e falei do amor de Deus para as pessoas. E falei do amor de Deus. Da onde veio essa ousadia? Se não é do Espírito Santo? Você acha que eu, como homem comum, eu não passo de um covarde, é isso que eu sou. Se isso não vem do Espírito Santo. E outras coisas mais que eu poderia dizer que com a graça de Deus eu já fiz. Quando jovem, e eu quero dizer isso voltado para os jovens e para os adolescentes também. Não é só os jovens, os adolescentes também. Aonde estão os jovens se levantando nas suas escolas, com reuniões de oração? Cadê os jovens se levantando para mostrar com as suas vidas que vale a pena viver nessa geração corrupta e perversa, vale a pena viver uma vida de pureza e de santidade? Aonde estão esses jovens que se levantam para declarar que eu pertenço a Deus, que vale a pena ser diferente, vale a pena servir a Jesus Cristo? Cadê esses jovens? Sabe onde é que estão esses jovens? Estão misturados no meio da massa e se fazendo a massa, sendo a massa. Sendo a massa. Não sendo o fermento, mas sendo a massa. Jovens, é hora de vocês se levantarem. É hora de vocês se levantarem. É o tempo de vocês se levantarem. Essa geração, a maioria dessa geração que está saindo aí fora clamando, é jovens, de 30, 35 para baixo. É jovens que estão se levantando e dizendo, nós não concordamos com isso, nós não concordamos com aquilo. Mas só que a nossa luta, jovens, não é contra a carne e o sangue. A nossa luta é contra os principados e as potestades.
Ok, essas pessoas estão se levantando, se estão certas ou não, indo para as ruas. Não estou aqui para defender uma guerra civil, fazer uma apologia à guerra civil, mas estou dizendo que é hora de levantarmos em oração, é hora dos jovens se levantar para orar, para jejuar, para buscar a vontade de Deus para a nossa nação. É hora de um jovem se levantar: Deus, se eu preciso de um presidente para essa nação, eu estou aqui. Se eu preciso de um prefeito, de um vereador que te ama, um vereador que de fato vai fazer a sua vontade, Deus, eis-me aqui. Cadê esse jovem? Cadê esse adolescente que diz: Deus, eu estou disposto a ir, a fazer a tua vontade? Você pode estar perguntando mais uma vez, bateu com a cabeça. Mas eu não bati a cabeça, irmão. Irmãos, eu estou abrindo meu coração com você. O que eu estou fazendo essa noite é abrir o meu coração. Acho que é a primeira vez que eu prego na Comunhão Cristã. Eu já preguei nas igrejas aliançadas, mas na igreja, na Comunhão Cristã, é a primeira vez que eu prego. Mas o que eu tenho dito para vocês aqui, é uma coisa que eu estava ontem comentando com algumas pessoas da liderança do Junage, falando sobre os adolescentes, e isso é uma coisa que tem me incomodado. E eu creio que isso é o Espírito Santo aqui dentro de mim, mexendo dentro de mim, falando: Renato, não está certo isso. Não está certo isso. Irmãos, 300 pessoas aqui dentro, nós podemos botar o inferno para correr dessa cidade. Se Paulo e Silas, se Felipe abriu os céus de uma cidade todo um único homem, o que esse homem tinha de tão especial que eu e você não tenhamos? Não tinha nada de diferente de mim e de você. Ele apenas entendeu que o reino dele não era desse mundo. Ele apenas entendeu o sacrifício de Jesus e que ele tinha que testemunhar daquilo que ele tinha visto e ouvido. E volto a repetir, testemunhar de você chegar e impor as mãos, de você chegar e expulsar os demônios, de você curar os enfermos. É esse tipo de testemunha. Nós estamos esperando o Kelsey vir curar alguém, nós estamos esperando Pio, alguém, Deus levantar um homem que cure, enquanto Deus colocou o poder na minha mão e na sua mão para curar os enfermos, ressuscitar os mortos. Eu quero finalizar e ler Mateus 10:16. Eu disse para você de coragem e convicção, porque eu creio que o que esses homens tinham era coragem e a convicção de quem eles eram em Jesus Cristo. Irmãos, tem que ser macho para passar o que esses caras passaram. Tem que ser macho, mas muito mais macho do que gaúcho. Tem que ser macho, irmão. Pode ser gaúcho também, entendeu? Tem que ser macho. Eu digo não no sentido de um machismo que pertence ao homem, não é isso. Eu estou englobando homem e mulher, de coragem, de convicção, de não ter medo que vão pensar de mim e de você, se vão falar mal de mim e de você, se vão estampar nossa cara no jornal e dizer: está aqui um delinquente, está aqui um vagabundo que está falando, pede para esse cara ir trabalhar. A gente está muito preocupado com a nossa reputação, com o meu nome. Eu sei que eu estou me colocando numa fria nessa noite, porque eu estou falando algo que eu preciso também viver, que eu quero ver acontecer na minha vida. Mas essa tem sido a minha oração. Irmãos, se eu viver até os 70, glória a Deus. Mas se eu viver até os 40, até os 50 e ter feito a vontade de Deus, porque eu acredito que Estevão não tinha mais do que 40 anos, quando ele foi apedrejado. Muitos desses irmãos morreram cedo. Nós estamos vendo aí, e talvez você não esteja percebendo, ou talvez esteja, uma perseguição do povo cristão que está acontecendo já no Brasil, nos nossos dias, de uma maneira ainda sorrateira, mas isso está acontecendo cada vez mais forte. E nós vamos começar a ver daqui a pouco, quanto mais a igreja crescer, uma perseguição ainda maior do povo cristão. Agora eu quero perguntar: eu e você estamos preparados para uma perseguição como nesses dias? Eu e você estamos preparados para enfrentar qualquer coisa? Você tem que pegar a sua esposa e seus filhos e fugir da sua casa para não ser apedrejado? Você tem que pegar as suas coisas e sumir porque você está pregando o evangelho e fazendo a vontade de Deus? Você está disposto, às vezes, até perder o seu emprego? Me entenda, não estou dizendo para você chegar no teu emprego chutando a mesa amanhã, não é isso.
Mas é uma posição que nós precisamos tomar. E na verdade, isso começa aqui dentro. Uma mudança de mente. Um entendimento claro de quem eu sou. Eu sou cidadão do reino de Deus. Irmãos, eu não sei se isso é uma mensagem motivacional ou não estou preocupado com isso. Talvez até seja, mas esse não é o meu objetivo, que você saia daqui bombado do Espírito Santo. Mas é que você saia com a consciência de que Deus conta com você e comigo para fazer a obra dele. De que nós não estamos numa Disneylândia espiritual. Nós não estamos aqui para correr atrás da minha bênção, da sua bênção. Nós nos reunimos nesse culto aqui para buscar a presença de Deus. É maravilhoso, e Deus cura, e Deus faz, e está tudo certo. E tudo tem o seu lugar, a prosperidade, as finanças, e Deus quer fazer tudo isso mesmo. E Deus vai fazer o que Ele tem prometido. Porém, a vida cristã não se resume a isso. Depois que Deus resolver o seu problema, você vai acabar arrumando um outro problema para Deus resolver. Você vai arrumar uma outra dor, você vai arrumar um outro problema, você vai arrumar uma outra dívida, você vai arrumar alguma outra coisa para Deus resolver. E quando é que você vai entender, e eu vou entender, que nós precisamos ser testemunhas? Somente isso. Vá e pregue o Evangelho. Vá e pregue o Evangelho. Vá e diga às pessoas que o reino de Deus chegou. Como é que as pessoas diziam que o reino de Deus chegou? Elas chegavam metendo o pé na porta da casa do diabo, dizendo: diabo, caiu a casa, pode sair, o reino de Deus chegou. Jesus, quando prenderam João Batista, os discípulos de João Batista vieram, e João Batista falou o seguinte: vai lá e pergunta para Jesus se ele é o Messias que haveria de vir, se ele é o Cristo. Daí foram até Jesus, chegaram até Jesus e falou o seguinte: olha, vai lá e diga para João Batista que os cegos vêm, os coxos andam, os mudos falam, né? Eles voltaram e disseram isso para João Batista, ou seja, o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou com poder, o reino de Deus chegou com autoridade, o reino de Deus chegou para ser estabelecido nas finanças, o reino de Deus chegou para ser estabelecido na política, o reino de Deus chegou para ser estabelecido na área das artes, o reino de Deus chegou para ser estabelecido na ciência, o reino de Deus chegou para ser estabelecido na segurança, o reino de Deus chegou para ser estabelecido na educação, em todas as áreas da sociedade. Chegou para ser estabelecido. E quem é que vai estabelecer o reino de Deus? É o macumbeiro? Não, sou eu e você. Somos nós, irmãos. Mateus 10, 16 ao 39, diz assim, eu vou encerrar com essa palavra. Eu os estou enviando, Jesus está dizendo, eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Irmãos, está aqui o nosso ingresso. Jesus entregou o ingresso na mão da igreja e falou: igreja, eu estou mandando vocês para Disneylândia, para ver o Mickey e o Pato Donald. É isso que Jesus está falando? Eu estou enviando vocês como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, quem está disposto aqui a ser preso, a ir para a cadeia? Eu estou falando preso mesmo, não é prisão espiritual, guerra espiritual. Tem essa prisão também. Eu não estou falando um fight espiritual, eu estou falando ir para a cadeia, para o Chilindró, lá para o AU, lá para Piraquara. Eu estou falando para lá mesmo, por amor a Jesus. Jesus estava, mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer, ou como dizê-lo. Naquela hora lhe será dado o que dizer. Pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. O irmão entregará à morte o seu irmão, o pai o seu filho, filhos se rebelarão contra os seus pais e os matarão. Nós já estamos vendo isso, não estamos vendo isso? Esses são os dias. Não é daqui 50 anos não, irmão, é agora. O que Jesus estava falando aqui é para esses dias. Todos odiarão vocês por minha causa. Todos odiarão vocês por minha causa. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos num lugar, fujam para o outro.
Eu lhes garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se o dono da casa foi chamado de Beelzebu, quanto mais os membros da sua família. Aqui eu estava falando de difamação, calúnia. Nós não estamos dispostos a sujar o nosso nome. Não estamos dispostos não a ter o nosso nome escrito aí, dizer, está aqui um delinquente, está aqui um vagabundo, está aqui não sei o quê, está aqui alguém que está causando confusão na cidade, está alguém aqui que quer o mal da cidade. A gente não está disposto a isso, são poucos que estão dispostos a isso. Portanto, não tenham medo deles, não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. O que eu lhes digo na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem nos telhados. Não tenham medo, não tenham medo, não se sintam intimidados dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não pense que eu vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. Ponto, só um pouquinho, segurei. Irmãos, quando eu tinha, acho que 19 para 20 anos, não, já tinha 20, eu e a Kelly estávamos namorando, eu fui expulso da minha casa. Meu pai falou assim, ou a igreja, ou você pode sair. A minha irmã tinha acabado de se converter, eu fui primeiro da família que se converteu. A minha irmã se converteu, daí foi o fim da picada para o meu pai. O meu pai falou, ou vocês esqueçam a igreja, ou vocês podem sair. Pegamos as malas e fomos embora. Alugamos uma meia água, uma casinha, a igreja providenciou fogão, televisão, um monte de coisa para a gente, panela e tudo mais. Moramos 3 meses fora, eu e a minha irmã. E aqui a Bíblia está falando, ó. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra o seu pai. Então, às vezes, você, filho, pai, mãe, não sei, você vai ver isso acontecer dentro da sua casa. Você acha que eu queria sair da minha casa? Você acha que eu queria ficar contra o meu pai? Claro que não. Mas só que o meu pai me impôs de tal maneira, graças a Deus, hoje eu tenho um relacionamento maravilhoso com meu pai. Louvado seja Deus, almocei hoje com ele. Mas foi no momento que o diabo se levantou para me impedir de continuar a servir a Deus. O diabo estava usando a vida do meu pai, sem ele perceber, para que eu não servisse a Deus. E hoje meu pai dá graças a Deus por mim estar na igreja, por eu ser um pastor. Meu pai dá graças a Deus hoje por isso, que eu poderia hoje estar no mundo das drogas, poderia estar em qualquer outro lugar, mas estou hoje na igreja, na casa de Deus. Ou seja, isso acontece também nos nossos dias. Não foi só na época de Jesus. Vamos terminar aqui. Próximo. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Irmãos, e quem não toma a sua cruz? Cruz é um símbolo de morte. Cruz é símbolo de sofrimento. Mas também é símbolo de vitória. Também é símbolo de conquista. É símbolo da nossa vitória. Mas Jesus está falando, quem não toma a sua cruz não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus? Ele é digno. Ele é digno. Ele é digno. Aleluia. Irmãos, você pode ficar de pé por gentileza?
Ou nós vamos botar o diabo para correr dessa cidade, desse bairro, dessa rua, ou o valente vai entrar na nossa casa como já entrou, e ele vai tomar ele vai nos prender e tomar os nossos despojos e ainda dar risada na nossa cara. Ou eu, os líderes de adolescentes, vamos fazer uma obra relevante nessa cidade, com os adolescentes dessa cidade, ou o diabo vai continuar a sapatear na cabeça dos adolescentes e fazer o que ele bem entende no meio dessa geração. Ou você, irmão, irmã, empresário, lá na sua empresa, nos seus negócios, vai se levantar como uma testemunha de Jesus, ou o diabo vai continuar a fazer o que ele bem entende. Então, o que eu trago aqui para você é o seguinte: está aqui a espada. Irmãos, Jesus não veio trazer paz, ele veio para trazer uma espada. Espada não é para você guardar na estante. Espada é para uma guerra. Espada é para uma guerra. É para uma guerra. Se você não concorda com alguma coisa, se você não concorda com o que está acontecendo na nossa nação, se você não concorda com o que está acontecendo na nossa cidade, se levante com a palavra em mãos, se levante com a sua espada em mãos, e não se deixe intimidar pelo diabo. Não se deixe intimidar, não tenha medo. Jesus falou: não tenha medo, seja corajoso, seja convicto do que você crê, seja convicto da tua fé, seja convicto nos seus princípios, seja convicto naquilo que eu disse. Não temas, você vale muito mais do que muitos pardais, você vale muito mais. Se Deus foi competente para cuidar de Paulo e Silas naquela prisão, Ele é competente para cuidar de mim e de você. Ele é competente para cuidar dos seus filhos. Ele é competente para cuidar da sua família. Ele é competente para cuidar das suas finanças, sim. Vamos se levantar, igreja, e vamos fazer uma obra relevante. Vamos fazer uma obra que Deus venha tirar o chapéu e falar assim: que igreja valorosa naquela cidade, que igreja linda, que noiva amada, que noiva que não tem medo de ir para a batalha, de ir para a luta, de testemunhar. Está na hora. A Ângela, cadê a Ângela? Está na IBI, né? Ela falou para mim de um irmão, de uma criança que orou por um irmão que estava com um problema, uma criança de 2 anos. O irmão vai testemunhar? Cadê ele? Vem cá, irmão, por favor. Eu falei há pouco aqui que eu vou ver o dia de ver as crianças recebendo o batismo com o Espírito Santo. Agora o irmão vai dar um testemunho aqui, para colocar eu e você no chinelo, para ver se a gente cria vergonha na cara, como crente que nós somos. Só um pouquinho. Paz, irmãos. É um testemunho que eu me orgulhei dessa criança aqui, com 2 anos de idade que ela tem. Há mais ou menos 3 meses atrás, nosso vizinho, seu Genésio, ele pegou um AVC e paralisou o lado direito inteiro. E está vegetando. Segundo os médicos, ele não iria mais voltar ao normal, iria vegetar. E o Emanuel, ele era muito apegado com o seu Genésio. E ele falava para nós: pai, seu Genésio não vai mais voltar a andar, não vai jogar bola comigo? Ele falou: nós temos que orar. E quinta-feira, o Emanuel foi sozinho até a casa do seu Genésio. Ele foi lá e orou pela vida do seu Genésio. E ele orou declarando a cura em nome de Jesus. Nós fomos lá, espiamos e vimos isso. A esposa dele se emocionou, ele chorou. E assim, sim, né, ficou por isso. Mas hoje, eu fui dar o Feliz Dia dos Pais para o seu Genésio, e a esposa dele veio falar: Maico, eu tenho uma surpresa para te contar. O seu Genésio, ontem, ele veio do quarto até a sala, andando. Isso é maravilhoso, igreja. Em ver que uma criança de 2 anos está se levantando para orar, porque ela está crendo que Jesus é poderoso. Glória a Deus, irmãos. Isso é testemunhar a simplicidade de uma criança, a inocência de uma criança, mas a coragem e a ousadia de uma criança. Cadê a igreja que vai se levantar? Eu quero me levantar, eu preciso me levantar. Renato, eu preciso me levantar. Estou falando para mim mesmo, eu preciso me levantar.
Eu não posso me conformar em passar por uma pessoa que está passando por um problema e não fazer nada para ela não deixar uma marca na vida dela. Eu não posso me conformar em viver envolto dos meus problemas, do meu umbigo. Se Deus usou a vida dessa criança, e eu tenho certeza que Deus usou, quanto mais eu e você que temos um entendimento, irmãos, da palavra de Deus, e fomos revestidos com a glória de Deus, e o Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo habita dentro de mim. Está na hora da gente começar a crer naquilo que a gente prega. Está na hora. Está na hora de você vir aqui na frente dar o testemunho de quantas pessoas você tem curado, quantas pessoas você tem libertado, quantas pessoas que você tem salvo. Amém, irmãos? Essa é uma palavra para te levantar, não é para te derrubar. É para fazer você se posicionar e tomar a sua espada e falar: eu vou fazer valer a pena o sacrifício de Jesus. Eu vou fazer valer a pena aquilo que Ele fez por mim. Eu vou fazer valer a pena. Amém? Vamos louvar o Senhor, aplauda Jesus bem forte.